felicidade. Uma palavra com tanta emoção que alguém desesperado procura pra alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito e achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que está tudo perdido, mas não sabem que acima de tudo existe solução. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só você a ele se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Jesus, felicidade. Jesus, realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Jesus, felicidade. Jesus, realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Felicidade é Jesus. É Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu queria aqui, irmãos, estar meditando numa palavra, juntamente com os irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo de 1 até o 7, glórias a Deus, que diz assim: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor trata com leviandade, não trata com leviandade, e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, e não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. Esta palavra é uma palavra maravilhosa que eu quero deixar na noite aqui para os irmãos. Foi me dada essa oportunidade e eu quero aproveitar para glorificar o nome do Senhor Jesus através desse versículo. Uma palavra que a gente possa meditar nela e colocar em prática. Nós estamos aqui reunidos em corpo presente, mas estamos em espírito, assim como Pedro, né, estava preso lá e o povo orou, a igreja orou e Deus moveu. Dessa forma, irmãos, eu quero aqui estar meditando nesse pouco versículo, mas primeiramente eu quero aqui falar
da situação que o nosso Brasil, o mundo se encontra, né? A Bíblia nos relata que tudo isso ia acontecer, praga, peste, mas a gente acha que ia acontecer longe da gente, em outros países, né? E perto da gente não queria acontecer. Mas é uma situação em que nós devemos obedecer, né, às leis do homem, devemos obedecer aquilo que o homem, que as autoridades nos impõem para seguir. Mas nesse momento, irmãos, nós temos que obedecer, mas a igreja não pode se mostrar fraca nesse momento, irmão. Nós, como obreiros, como pessoas de Deus, como ministros do Evangelho de Cristo, nós temos que ter autoridade vinda dos céus para orar, irmãos, para repreender, para profetizar, né, irmãos? A gente aprendeu que a palavra e a oração do justo tem lá os seus poderes, tem muito poder. Então, irmãos, nós devemos estar de prontidão. A Bíblia fala aqui em Provérbios 24, no versículo 10, que se mostrares frouxo no dia da angústia, então a nossa força será pouca. Essa força, irmãos, essa força vem de Deus, essa força ela vem do Senhor, essa força que nos move. Quem sabe, irmãos, essa situação que está acontecendo é para a igreja ter um despertamento, é para a igreja ter um avivamento, quem sabe? A Bíblia nos diz que haverá um avivamento, né? Em toda a carne professará, né, que o Senhor é Deus, que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E a Bíblia diz também que diante dele todo joelho se dobrará. Quem sabe nesse despertamento, irmãos, a humanidade possa se chegar aos pés do Senhor. Nós vemos aí que pessoas que nem cristãos são, está adorando o nome do Senhor com louvor, porque sabe, irmãos, que mesmo não ouvindo a palavra, não dando crédito ao evangelho, ele sabe para onde correr, irmãos, para onde buscar, onde é a saída, né? Porque os crentes, os cristãos são criticados, mas na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora de uma enfermidade, eles veem que há um Deus na vida nossa, que é um Deus que faz mudanças. Hoje a igreja está, irmãos, no esfriamento, está em declínio. A igreja está em declínio, irmãos. A igreja está em declínio, ela está uma igreja fria, onde o Espírito Santo habita, porque Deus ele ainda vela pela tua palavra. Mas o que víamos no passado, hoje a gente não vê. Porque a igreja está uma igreja vaidosa, uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua. E nós, como obreiros, irmãos, nós não temos que pregar um evangelho do politicamente correto, nós temos que pregar um evangelho da verdade. É o que a Bíblia fala. Não temos aqui que pregar um evangelho, irmãos, que isso aqui vai falar do irmão lá e eu sei da situação dele, eu não vou falar. A Bíblia diz, meu irmão, que nós temos que falar a verdade. Nós vimos com a verdade, que é só a verdade que liberta. Nós temos que pregar sobre o adultério, sobre o casamento. Nós temos que pregar, irmãos. Nós temos que pregar sobre o pecado. Porque isso tudo vai ser cobrado de nós um dia. Quando Jesus voltar, que nos colocar diante dele, ele vai cobrar de nós isso, irmão. Então, nós temos que ser uma igreja, irmãos, avivada. Avivada que eu digo, irmão, não é movimento, não é reteté, não, irmão, porque a palavra o avivamento é a palavra revelada, é a palavra que o Senhor já nos deixou, através dos seus profetas, através dos seus servos, que nos ficou de exemplo. Hoje a igreja está buscando, irmãos, a juventude, até mesmo a igreja, está buscando aí um movimento, onde tem um trabalho, onde tem um reteté ali, a pessoa busca, se emociona, né? Mas aí ela sai dali e no outro dia ela está vazia.
Então nós não conseguimos, irmãos, aqui, voltando na palavra que eu li, falar sobre amor, irmãos, nós não conseguimos imaginar outra coisa, irmãos, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para salvar eu e salvar a cada irmão, a cada irmã. Deus, ele nos deu o seu Filho único, sem pecado, irmão, sem nada. Ele foi espancado, foi morto, deram vinagre para ele. Ele se tornou culpado pelos meus pecados, pelos seus pecados. E muitas vezes, irmãos, nós reclamamos pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pela nossa carne, pela nossa fraqueza. Eu sempre peço a Deus nas minhas orações que não deixe que os meus pés vacilem, que Ele edifique a minha fé na rocha, que Ele coloque mais amor no meu coração, porque aqui a palavra diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se eu não tivesse amor, de nada seria. Então, irmãos, hoje a igreja está precisando de mais amor. Um amor, aquele amor não fingido, irmãos. A Bíblia fala, em Mateus no capítulo 7, versículo 12, que, portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, fazei vós também. Porque esta é a lei e os profetas. Será que nós, como cristãos e obreiros, estamos tendo aquele amor sincero que a Bíblia nos ensina? Não aquele amor fingido? Glória a Deus. Será que nós não estamos, irmão, fazendo acepção de pessoas, irmãos? Aquele que é mais bonito, aquele que ganha melhor, aquele que tem um carro melhor, aquele que se veste melhor. A Bíblia diz para nós ter a mente de Cristo. Será que Cristo, e antes de nós tomarmos uma decisão na igreja, será que Cristo ele se alegra com as nossas decisões? Será que ele se alegra com as decisões que eu estou tomando? Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas nos pedem ajuda e a gente pode ajudar, irmão, mas a gente fica criando obstáculos. A gente fica pensando, se eu falar sim, se eu falar não, Irmãos, é só o amor nos faz mover o nosso coração. Deus conhece. Se uma pessoa te pediu ajuda, eu fico com esse versículo de Mateus capítulo 7, de se colocar no lugar dessa pessoa, ver realmente o que ela precisa. De repente ela não precisa de nada, de remédio, de comida, mas ela precisa de uma palavra amiga. Ela precisa somente que você estenda a tua mão, estenda os seus ouvidos, abra os seus ouvidos para que ela possa dizer uma palavra e sair com o seu coração mais leve. Irmãos, medite nesta palavra, nessa situação que hoje estamos vivendo. A igreja nesse momento tem que ser forte. Nós temos que fazer a diferença. A igreja ela só traz benefício. Nós temos que propagar o evangelho de Cristo, um evangelho genuíno. Agora é momento em que nós mostramos a palavra para os nossos familiares. Falar isso aqui está tudo escrito. Isso está escrito na palavra. Aleluia, glória a Deus. Convertei-os enquanto é tempo. O Senhor está à porta, Ele te chama, Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida. É hora, meu irmão, de eu e você criar mais coragem. Quando o irmão me convidou para trazer essa palavra, meu coração tremeu, Deus sabe. Mas o Espírito de Deus, ele está comigo. O Espírito de Deus, ele nos move. Se for, irmão, para nós pensar na nossa capacidade, não vamos fazer nada. Mas o Espírito do Senhor, ele nos move, irmão. Então, irmão, essa palavra eu deixo para os irmãos para os irmãos estar meditando nela, irmão. Para os irmãos estar buscando a face do Senhor em oração. Estou aqui pulando, fazendo um resumo aqui do que eu escolhi para falar debaixo de oração, claro, irmão. Medite nessa palavra, irmãos, que se nós se mostrar fraco,
no dia da tribulação, no dia da angústia, então nossas forças será pouca. E a nossa força, irmão, ela vem do Senhor. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Vamos dar mais atenção, irmão, àquela viúva, aquele órfão, aquele que ninguém dá nada por ele, aquele que está no fim da vida, aquele que está precisando do remédio, aquele que está precisando somente de um carinho, de uma visita, né? Nós temos que hoje aqui, irmãos, nos policiar para visita, mas tudo isso vai passar, irmãos. Isso passa. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. E esta nação, esse povo, está sofrendo essa angústia. Mas isso vai passar, irmão. Em nome do Senhor Jesus, isso vai passar. A igreja já é vitoriosa. A igreja já é vencedora em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Eu quero aqui, irmãos, exortar os irmãos a depois que passar essa tribulação, meu irmão, propagar o evangelho, para essa igreja vir encher, irmãos, porque quão dolorido é, irmão, você chegar nessa igreja aqui e não ter ninguém, ser proibido de você cultuar a Deus na casa de oração. Claro que este momento é um momento assim, até mesmo de nós nos fortalecer mais na fé em casa, com nossos familiares. Isso aí eu já creio que é um propósito de Deus na nossa vida. Então, irmãos, já está acabando aqui o tempo, estou vendo aqui, mas que nós possamos, irmãos, propagar o evangelho, depois de passar tudo isso, e um desafio, irmão, trazer pessoas que não conhecem o evangelho de Cristo, para aceitar o Senhor como Salvador, irmãos. Porque as pessoas, depois de passar a situação, vai estar carente da palavra de Deus. Então vamos evangelizar, vamos buscar a face do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu agradeço. O que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa continuar falando no coração dos irmãos. Deus abençoe. Que aqui o meu áudio, ele grava 15 minutos, então eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?